Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo. Hoje eu quero te contar, será que proibir atividades de impacto ou até mesmo atividades da nossa rotina, a gente deixar de fazer elas, é a saída para a gente conseguir controlar melhor a nossa dor lombar? É isso que eu quero te contar no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui no vídeo, provavelmente você está sofrendo com uma hernia de disco lombar, provavelmente você está sofrendo com a dor lombar. Então, hoje eu quero te contar se aquelas frases que te disseram têm sentido. Que frases são essas, Paulo? De que frases você está falando? Estou falando, gente, daquelas frases: você não pode jogar futebol, hein? Seu futebol com os amigos faz mal para sua coluna não dá conta disso. Para de fazer suas tarefas de casa. Se você ficar fazendo estripulias, provavelmente a sua coluna não vai aguentar. Você terna de disco, Maria, você não pode ficar brincando com os seus netos. Provavelmente você já escutou alguma dessas frases ou você já escutou frases parecidas, te proibindo de fazer algum tipo de atividade, te proibindo de fazer algum tipo de movimento porque você tem uma hernia de disco, porque você tem dor na coluna, porque você tem uma idade mais avançada. Muitos são as desculpas que utilizam para te proibir de fazer os movimentos do seu dia a dia. E eu já vou te falar de antemão, no comecinho do vídeo, essas proibições só contribuem para a sua dor lombar acabar piorando. Elas não te ajudam em nada. Essas proibições que acontecem muitas vezes só vão contribuir para a sua dor lombar. Infelizmente, acabaram aumentando. Mas Paulo, isso não vai gerar mais impacto para o meu corpo? E calma, que é tudo isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas se a gente parar para pensar, pessoal, se a gente for lá atrás, voltar um pouquinho nos nossos antepassados, e quando eu estou falando dos nossos antepassados, eu estou falando lá dos tempos das cavernas mesmo, bem longe. Com certeza, na época de escola, você já estudou os tempos das cavernas, não sei se eu vou acertar, mas era paleolítica, mesozoica, não sei. Não sei ao certo se eu acertei a era que eu queria contar para vocês, mas é só para ilustrar. Lá nos tempos das cavernas, nós precisávamos caçar, nós precisávamos fugir dos nossos predadores e tudo isso a gente fazia com o quê? A gente fazia com os movimentos do nosso corpo. A gente fazia com os movimentos do nosso corpo, porque senão a gente não ia conseguir sobreviver naquela época. E por que eu estou contando isso para você no vídeo de hoje? Não tem como a gente se isolar dos movimentos na nossa rotina. A gente precisa dos movimentos para a gente trabalhar, a gente precisa dos movimentos para a gente comer, a gente precisa dos nossos movimentos para a gente brincar, para a gente se locomover, para a gente se relacionar com as outras pessoas. Então, não tem como a gente impedir que o movimento ocorra na nossa rotina. O movimento, a ausência dele, a gente se isolar, essa proibição que fazem muitas vezes os movimentos, só vai gerar menos ganhos à nossa saúde e, consequentemente, vai acabar aumentando a dor lombar. Mas Paulo, eu sempre escutei que o repouso era melhor, que eu tinha que tomar muito cuidado com a coluna. Por que que isso não é verdade? Como assim o movimento é importante? E eu vou te explicar passo a passo isso. E a primeira coisa que eu quero te explicar e te deixar bem claro é o que vai acontecer com o seu corpo se você ficar evitando os movimentos, se você cada vez mais se isolar na sua rotina. O que vai acontecer, pessoal? Tudo aquilo que o nosso corpo, guarda isso, tudo aquilo que o nosso corpo, tudo aquilo que o nosso organismo não utiliza, ele inibe. Por que que o nosso corpo faz isso? Para economizar energia. Nosso organismo quer manter a gente vivo. Então, tudo que a gente não usa, o nosso corpo inibe. E o que eu estou falando que o nosso corpo está inibindo? Quando a gente evita o movimento, quando a gente fica excesso de sedentarismo, acontece que os nossos músculos se inibem, nossas articulações se inibem, nossos ossos se inibem, tudo que faz parte dos movimentos do nosso corpo vão se inibir. O que isso vai ter como consequência? Isso vai ter como consequência que cada vez mais você vai estar menos preparado para suas atividades do dia a dia. Então, se você estava com dor, por exemplo, se você tem dor ao fazer alguma atividade de casa, se você deixar de fazê-la por um tempo, quando você voltar a fazer ela, você vai estar se sentindo pior ainda, você vai estar se sentindo menos preparado
ainda. Então, isso é super importante, pessoal, da gente entender. Quanto mais a gente destreinar músculos, quanto mais a gente excesso de repouso ter na nossa rotina, quanto mais isso acontecer, infelizmente, menos preparação a gente vai ter para nossa própria rotina e, consequentemente, mais dor lombar a gente vai acumular. Porque imagina, se você fica no excesso de repouso, na hora que você vai se movimentar de novo, é ainda mais difícil, a dor vem ainda mais forte. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda isso. A ausência de movimento, o excesso de repouso não é de maneira nenhuma um caminho. A proibição das atividades que a gente às vezes tanto gosta de fazer não é o caminho, tá bom? Porque não é o caminho. Além da gente destreinar músculos importantes, além da gente destreinar articulações importantes, o que acontece também quando a gente proíbe atividades da nossa rotina? Acontece que cada vez mais a gente vai se isolar de atividades que dão prazer pra gente. Cada vez mais a gente vai se isolar de atividades que fazem bem para nossa saúde. Cada vez mais a gente vai se isolar de muitas atividades positivas para o nosso organismo. Por que isso acontece, pessoal? Porque quando a gente está fazendo, por exemplo, quando você sai para jogar bola com seus amigos, quando você sai para fazer caminhada com suas amigas, por exemplo, além dos benefícios que aquela atividade física vai trazer para você, você também acumula os benefícios daquele evento social. E se você está sendo proibido de comparecer a isso, você vai estar deixando de liberar hormônios muito positivos no combate à dor. Você vai estar deixando de produzir hidratação para sua coluna que o exercício promove. Você vai estar deixando de ter os efeitos analgésicos que os exercícios e os relacionamentos sociais muitas vezes promovem. Quando a gente está se exercitando, libera um hormônio chamado endorfina, nosso analgésico natural. Quando a gente está se relacionando bem com os nossos amigos, libera um hormônio que chama ocitocina, nosso hormônio da alegria. E todos esses hormônios são super importantes para a gente combater bem a dor lombar, para a gente conseguir um alívio melhor da nossa dor lombar. Então, o isolamento dessas atividades, além de destreinar músculos importantes, também vai evitar que hormônios muito positivos no combate à dor lombar liberem. E isso vai fazer, infelizmente, com que você sinta mais frustração, a ansiedade aumenta, o seu estresse aumenta. Imagina você não conseguir fazer suas atividades, suas obrigações, e você ser impedido também de fazer as atividades que você gosta. Tudo isso vai contribuir para a sua dor lombar acabar aumentando. Dentro desses dois tópicos, eu tentei te passar ao máximo o porquê que proibir atividades, seja obrigação de casa, seja obrigação de trabalho, ou seja as coisas que você gosta de fazer, a proibição dessas atividades não vai estar te ajudando no controle da dor lombar. Mas aí pode surgir uma dúvida muito forte com você e eu super entendo essa dúvida. Você pode pensar: Paulo, mas eu tenho muito medo de voltar a fazer essas atividades. Paulo, eu tenho muito medo de voltar a jogar futebol e sentir muita dor nas costas. Paulo, eu tenho muito medo de brincar com meu netinho e depois não conseguir dormir por conta da dor lombar. Como que eu consigo melhorar isso? Como que eu consigo voltar para essas atividades? Então, vamos lá, aos pouquinhos. Primeiro ponto da gente entender, pessoal, se eu estou com dor, se eu estou já há muito tempo com dor, por exemplo, já fui no médico, já vi que não é nada grave, nada demais acontecendo comigo, passou um tempo, a dor continua forte, entenda de uma vez por todas, não vai ser o repouso que vai fazer a sua dor lombar melhorar. Você pode pensar: Paulo, quando eu estou deitado eu não sinto dor. Lógico, você está mascarando o problema ficando deitado. O que eu quero esclarecer para você é que você se isolar das suas atividades do dia a dia não é o caminho para você conseguir fazer com que essa dor lombar vá embora. Quando você fica muito tempo em repouso, a pressão nas suas costas aumenta,
O condicionamento físico diminui para você suportar as atividades do seu dia a dia e tudo isso vai contribuir, infelizmente, pessoal, para a dor lombar acabar aumentando. Mas como que a gente consegue vencer essa barreira do medo? Conseguir vencer essa barreira do medo? É a gente se expondo de pouquinho em pouquinho nas atividades que você quer voltar a fazer. Por exemplo, vamos supor que te proibiram de fazer caminhadas e você está com medo de voltar a fazer caminhadas. Você vai aos pouquinhos incluir caminhada de novo na sua rotina. 10 minutinhos, depois 15 minutinhos, depois 20 minutinhos, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vamos supor que te proibiram de jogar futebol com seus amigos. E futebol é o quê? É uma atividade de bastante impacto, bastante deslocamento. E eu não estou falando isso para te assustar. Ai, Paulo, tem impacto em deslocamento, não posso, né? Não, o deslocamento do exercício vai produzir hidratação, mais função para o seu corpo e vai ser positivo para o controle de dor lombar acontecer. Mas como esse medo está tão forte de você fazer essa atividade, seu sistema nervoso central fica muito alerta naquela situação e a dor acaba sendo disparada. Então, como que a gente consegue se preparar para essa partida de futebol para você conseguir relaxar e se divertir? Com um bom trabalho de força, com um treininho legal de musculação, por exemplo, com um treino legal de força da sua própria casa, por exemplo, e voltar para o seu futebol aos poucos. Ou seja, volta para o seu futebol e entenda, a dor provavelmente vai estar acompanhada com você, principalmente no começo do retorno. E vá fazendo o seu futebol. O que eu quero que você entenda, que tanto na relação do futebol quanto na relação da caminhada, deixar de fazer essas atividades não vai fazer com que sua dor lombar vá embora. Pensa comigo, é muito melhor. Vamos pensar num cenário de que sua dor lombar infelizmente não melhore num primeiro momento. É muito melhor o quê? É muito melhor você estar em casa, sem relacionamento social nenhum, sem fazer as suas coisas que você gosta e com dor lombar? Ou é melhor você estar jogando seu futebol, estar fazendo a sua caminhada, mesmo que a dor lombar esteja presente? Com certeza, esse cenário é melhor, porque você vai estar enfrentando o problema em vez de mascarar ele. Você vai estar lá continuando com as suas atividades. E com o tempo, essa continuação, essa exposição, aos pouquinhos você aumentando o volume dessas atividades que você tanto gosta, vai contribuir para com mais frequência hormônios analgésicos serem liberados no seu corpo, vai contribuir para o seu sistema nervoso central tirar aquele alerta em relação à sua dor e vai contribuir para vários cenários positivos acontecerem. Pode ser que com o tempo a sua dor lombar vá embora e você nem sinta mais dor. Pode ser que com o tempo você conviva melhor com ela e volte a fazer as atividades que você tanto gosta. E pode ser também que com o tempo a dor lombar ela não melhore, mas você consiga se adaptar melhor à sua rotina e evitar que a dor lombar te controle. Você vai conseguir ficar no controle dessa dor lombar. Então, pessoal, esse é o ponto-chave da gente entender. Muitas vezes a gente acredita que quando proíbe alguma coisa, a gente deixa de fazer aquilo, é um sacrifício necessário. Mas não é. E não é o Paulo que está falando isso. É a ciência que fala isso hoje em dia, de como o movimento, como a gente manter uma rotina ativa, mesmo que a dor esteja presente, é importante para o alívio da mesma dor. É importante para a gente ter um controle legal de dor lombar. Mas aí você pode pensar, Paulo, não deu. Tentei fazer a caminhada, tentei jogar futebol, não me sinto bem, a dor fica muito forte, não sinto a melhora acontecer. Nesse cenário, pessoal, é muito importante que você tenha exercícios bem direcionados para te preparar para essas atividades. Vamos supor que você foi lá, tentou fazer a caminhada, tentou fazer o futebol, não deu certo. O que a gente precisa? Por exemplo, uma pessoa que quer prestar um concurso, por exemplo, ela quer passar no concurso, ela quer ter aquela estabilidade que o concurso promete. Ela precisa antes estudar e se preparar para esse concurso. Então, no caso de você voltar a fazer suas atividades com menos dor, essa é a ideia. É você ter exercícios bem direcionados que te preparem melhor para a atividade que você quer fazer. Então, está sentindo muita dor na caminhada, ainda não está conseguindo fazer? Você precisa de exercícios que te preparem para a caminhada.
quer voltar a jogar futebol, não tá com tanta confiança, você precisa de exercícios que te preparem para o futebol. E falando do futebol e até outros esportes, se você quiser praticar, uma musculação, um treinamento de força é super importante para você se preparar não só para o controle de dor lombar, mas também para você evitar qualquer tipo de lesão. Isso é muito importante da gente entender também. Mas pessoal, a principal ideia que eu queria passar no vídeo de hoje é essa ideia de que a proibição das suas atividades não é o caminho. Eu sou um cara, por exemplo, que eu amo jogar futebol e handebol. São dois esportes que eu tenho na minha rotina. E se alguém vira para mim e fala, Paulo, você nunca mais vai poder jogar futebol, você nunca mais vai poder jogar handebol, cara, o cara tirou meu chão. Como que eu consigo, como que do nada, só porque deu uma hernia de disco no meu exame, vai virar uma pessoa e vai falar que eu nunca mais vou jogar futebol, que eu nunca mais vou jogar meu handebol que eu amo? Então, isso não tem lógica, pessoal. Não tem lógica a gente deixar de fazer as coisas que a gente gosta, a gente abandonar as coisas que a gente gosta, sem nem mesmo tentar um programa de exercício, sem nem mesmo tentar estratégias que podem dar muito certo para o controle de dor lombar acontecer, tá bom? Independente do seu caso, o exercício pode te ajudar no controle de dor lombar. O exercício ajuda em casos de hernia de disco lombar, o exercício vai ajudar em casos de fibromialgia, por exemplo, pessoas sentem muita dor. O exercício vai ajudar em casos de dores lombares crônicas, que às vezes já duram alguns anos. Então, entender que o movimento é muito fundamental para a gente conseguir gerenciar nossa dor lombar, para a gente conseguir um alívio melhor de dor lombar. E se você não pegou nada do vídeo de hoje, se você não entendeu nada que eu falei, só pegue uma coisa. Proibição de atividades que você precisa fazer, que são as obrigações de trabalho, ou a proibição te proibir de falar isso, você nunca mais vai jogar futebol, você nunca mais vai correr, você nunca mais vai fazer isso, não acredite nesse tipo de comentário. Com um bom trabalho de exercícios físicos, com um bom direcionamento e com um bom suporte, eu acredito em você. Eu acredito que você pode sim aliviar a sua dor lombar e eu acredito que você pode sim voltar a fazer suas coisas que você tanto gosta. Tudo bem? Para finalizar o vídeo, eu te deixo um convite. Se você quiser me seguir lá no meu Instagram também, ele é @paulosimões_personal_trainer. Lá no meu Instagram tem resultados dos meus alunos nos meus destaques, tem depoimentos de alunos também, e lá também eu divulgo conteúdo quase que diariamente, mostro um pouquinho a rotina dos meus alunos também, quase que diariamente, para te motivar, te educar e te fazer entender que a solução, um alívio de dor lombar, um bom tratamento de hernia de disco lombar é super possível, mas depende da nossa dedicação. Foi um prazer estar com você no vídeo de hoje. Eu espero de coração que esse conteúdo te ajude a entender melhor alguns pontos importantes para você conseguir o alívio da sua dor lombar. E eu te vejo no próximo vídeo.